Certamente Deus tem sido fiel, não é verdade, irmãos? Muito fiel. Quantos estão felizes? Muito bom, né? Ver essa geração que se levanta para adorar a Deus, é empolgado com Jesus, empolgado com o Evangelho. Assim que nós temos que ser, não é verdade? Então, tá dando para me ouvir aí? Minha voz está um pouco rouca, tá dando para me ouvir aí? Então tá bom, então. Marcos, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14. Boa noite, né? Eu não falei boa noite. A paz do Senhor esteja em cada coração. E eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Marcos 14, ó. Os sapatinhos de fogo tá aí. Marcos 14, versículo 27 ao 31. Vocês podem manter aberto aí, a gente vai ler um pouco. Vamos falar acerca desse capítulo aí. Vocês já conhecem bem essa história. Diz assim: disse-lhe Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram todos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua graça, por teu amor. Como estamos felizes, Senhor, em ver essa nova geração que se levanta adorando ao Senhor. Estou muito mais feliz porque o Senhor respondeu o louvor nessa noite mais uma vez com a tua presença, com a tua graça, Senhor. Nosso coração se quebranta diante do Senhor porque tu és bom, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Continua falando conosco através da tua palavra. Tua palavra, cada dia, ela nos ensina, ela nos exorta, nos edifica, Senhor, nos corrige, nos transforma, desafia-nos, Espírito Santo, através da tua palavra. Que a tua palavra fale ao nosso coração, sejamos edificados pela tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, como é bom ver como os meninos aqui tocando, cantando. Nós ficamos empolgados, ficamos empolgados porque a melhor coisa que tem é conhecermos o Senhor. E quanto mais ainda você conhece o Senhor, vê que o seu filho começa a caminhar, sabe, no caminho verdadeiro, que é o único caminho que tem, que é Jesus. Não é verdade? E a melhor coisa que tem é isso, os jovens aí, vocês aí. Gente, quem não veio aqui sexta-feira, mas foi bonito demais. Não foi bonito, gente? Não foi bonito? Foi bonito demais, foi muito chique. Sabe, os meninos fizeram uma apresentação aqui muito bonita, teve uma banda aqui antes, sabe, e foi tão gostoso. Sabe, a gente sai empolgado, você vê assim que quando a pessoa ela se dedica naquilo que ela faz, sabe, ela colhe resultados, talvez não é momentâneo, mas lá na frente ela vê resultados, e aquilo empolga a gente, não é verdade? Você vê uma pessoa fazendo o que ela faz ali na profissão dela, bem feito, isso te empolga, porque ela tem dedicação, porque ela é empolgada com aquilo, e assim tem que ser a nossa vida com Jesus, servir a Jesus com empolgação, servir a Jesus com dedicação, com fervor, com inteireza de coração, é ou não é verdade? Se tem um irmão da Bíblia que pode nos falar isso, é o irmão Pedro. É como diz alguns pregadores, o Pedrinho. Ele servia Jesus com empolgação. Quando Pedro se encontrou com Jesus, irmão, foi uma coisa assim maravilhosa. Pra você ter uma ideia, Jesus profetizou na vida de Pedro quando ele encontrou com ele. O irmão de Jesus conhece Pedro e vai lá correndo contar para ele: olha, Pedro, eu conheci um cara aí,
ele pode ser o Cristo, o nome dele é Jesus. E Pedro vai lá conhecer, Jesus encontra com Pedro, Jesus topa com Pedro e dá uma palavra sobre a vida de Pedro. Fala assim, olha, Simão Barjonas, né, você não poderá ser chamado mais de Simão, mas de Pedro, né, que quer dizer rocha, coisa firme. Né, e Pedro começa ali então a ter um relacionamento com Jesus, andar com Jesus. Imagina, irmãos, os cultos com Jesus. Imagina Jesus presidindo um culto ali, ó, sabe? Diz a Bíblia que era um evangelho que podia ser ouvido e visto, porque quando João está na cadeia e manda perguntar a Jesus, olha, é você mesmo Cristo? É você mesmo? Posso confiar que é você mesmo, Jesus, aquele que havia de vir? Mas Jesus manda a resposta para ele, assim, vai e fala para João o que vocês estão ouvindo, mas o que vocês estão vendo, né? Os cegos veem, os paralíticos são curados, demônios são expulsos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, né, a baixa sociedade daquela época, eu anuncio o evangelho. Então imagina para você ver Pedro no meio daquilo ali, no meio daquele ambiente de milagre, né, empolgado com Jesus. De vez em quando ele tomava uma do mestre, né, que ele ficava empolgado, perguntou a Jesus lá, passando por Cesareia, falou, olha, quem dizem os homens que eu sou? Uns falou assim, ó, uns falam que é Jeremias, outros falam que é João Batista, porque João Batista já tinha perdido a cabeça. Mas e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta, irmão, e fala assim, usado por Deus, ele nem sabe estar sendo usado por Deus, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Imagina, Jesus falando isso, te elogiando daquele jeito. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi meu Pai que estava no céu. Aí, na mesma hora, Jesus começa a falar com os discípulos, é necessário, gente, que eu vá para Jerusalém, padeça na mão dos pecadores, e ali eu vou ser zombado, e eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro diz que Pedro toma Jesus ali, e Pedro está cheio de moral, e fala, vem cá Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, isso não pode. Ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Olha para você ver, o cara foi usado agora por Deus, e agora Jesus chama ele e fala que o diabo falou na boca dele, afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas dos homens. Isso é uma coisa da carne, Pedro. Você falou agora no Espírito, mas agora também você já está falando na carne. Aí a Bíblia diz que Jesus vira para o lado e começa a ensinar os discípulos. Fala, se alguém quer vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Olha a palavra de consolação de Jesus. Se você quer vir após mim, você tem que negar-se a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, você tem que me seguir. Imagina, irmãos, os apóstolos devem ter zombado de Pedro, né? Falado, vai, ô bonitão, ô homem da revelação. É verdade, irmão, porque ali até os apóstolos, sabe, era que nem nós mesmos, irmão. Tinha o partidinho ali entre eles ali, ó. Mas 6 dias depois, Jesus tem que ir no monte. Quem que ele chama? Tiago, João e Pedro. E Jesus está ali, e está ali conversando, orando ali, e de repente Elias e Moisés aparecem no monte. 2 lendas de Israel. Meu Deus, os homens estão ali conversando com Jesus. E Pedro de novo vai lá e fala assim, mestre, vão ficar aqui, eu vou construir uma cabana para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Na mesma hora diz que uma nuvem envolve eles, a glória de Deus desce sobre aquele lugar, e ouve-se uma voz do céu que dizia assim, ó, este é o meu filho amado, a ele eu ouvi, siga a Jesus. Agora já não é mais com os profetas Elias, já não é mais com a lei Moisés, siga a Jesus, porque ele é o meu filho amado. Os discípulos, eles caem por terra ali, irmãos. Imagina, a voz de Deus é tão poderosa, que a de Deus falar ali, diz que é como um trovão a voz de Deus no Salmo. Então eles caem, e depois quando eles levantam, Jesus já está normal de novo. Jesus fala assim, olha, não conta para ninguém, até que eu morra e ressuscita. E Jesus agora, ele está nos últimos dias dele. Ele está num culto, o último culto com os irmãos.
com a igreja que ele foi treinar, 12 pessoas. Jesus era pastor de 12 pessoas, discípulos de Jesus, que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus. Jesus investiu a vida dele nesses 12. E ele está ali, e está ali na última ceia, é o último culto antes de Jesus morrer. E Jesus vai falar com eles que agora é necessário, né, que ele morra mesmo, não tem como, chegou a hora. Imagina a agonia de Jesus, hein, irmão? Nós vamos ver aqui mais para frente aqui, hein? A agonia de Jesus, ele sabe que é a hora das trevas, né? Era a hora que o pecado da humanidade toda ia cair sobre ele. E Jesus está angustiado, Jesus está nervoso. E está falando com eles ali, e fala assim, olha, vocês vão se dispersar, né? Porque eles vão pôr a mão em mim, mas vocês não esquentam a cabeça não. Eu vou morrer, mas como eu tenho dito, eu vou ressuscitar. Aí vocês vão me encontrar lá na Galiléia, lá em Jerusalém. Aí Pedro fala assim, não, mesmo que todo mundo te negue, eu não vou te negar. E Jesus fala algumas coisas ali para Pedro. O tema da minha mensagem é, seguindo a Jesus fielmente. O que o nosso irmão Pedro, esse apóstolo, um homem de Deus, o que ele errou? Porque a Bíblia fala que as coisas que foram escritas para nosso respeito. É uma palavra mais de reflexão, que Deus possa encontrar guarita no seu coração. Sabe, seguindo a Jesus fielmente. Irmão, nós temos que seguir a Jesus fielmente. Mas o que Pedro errou, o que nós não podemos errar? O que ele errou, que nós não podemos errar? Como eu faço para seguir a Jesus fielmente? Vamos continuar lendo aí? Olha o versículo 32. O versículo 32, agora vai falar que Jesus está lá no Getsêmani. Diz assim, versículo 32, do 14. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou de novo, olha para você ver quem que estava lá, olha, Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e disse a quem? A Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora comigo? Olha o versículo 38, olha o que ele fala aí. O que nós temos que fazer? Vigiai e orai, para que não entreis em... O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para você seguir a Jesus fielmente, você precisa dar importância à sua vida de oração. Sua vida de oração, irmão, ela tem que ser importante. Sua vida de devocional. Jesus está angustiado. Jesus sabe que algo muito difícil, ele vai ter que enfrentar uma situação muito difícil. O pecado da humanidade vai pesar nele. Diz o Evangelho que Jesus chegou a suar gota de sangue. Era uma batalha ferrenha que Jesus estava ali servindo, Jesus estava enfrentando. E ele dizia ao Pai, olha Pai, se puder passa de mim esse cálice. Não seja contudo o que eu quero, mas o que tu queres. Quando ele volta, ele encontra Pedro o quê? Cochilando. Eles estão cochilando. Os discípulos estão cochilando. E ele fala para Pedro. Fala assim, olha, vigia Pedro, ora. Irmão, nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que ter uma vida regular de oração. Todos os dias. Sabe, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos ser homens e mulheres que dão importância à vida de oração. Você não tem que orar só quando você sente vontade, sabia disso? Nem sempre a carne quer orar. Porque oração, orar, é um dobrar da vontade do homem diante de Deus. Diante da vontade de Deus. Oração é falar com Deus. Sabe, oração é simples, irmãos. É simples, não é aquela coisa extraordinária, é você dobrar o joelho e falar com Deus ali, ó, pedir a Deus. Você pode pedir a Deus aquilo que você quer, você pode pedir a Deus
interceder por uma pessoa, mas aqui especificamente, esse texto, Jesus está falando que a oração te livra da tentação. Só a oração te fortalece para a tentação. Você sabia que este mundo, o controle desse mundo, quando eu falo mundo, Deus está no controle de tudo, não está, irmãos? Quantos creem que sim? Mas este mundo em si, as pessoas deste mundo, o sistema deste mundo, está na mão de quem? Está entregue ao diabo. Está entregue ao diabo. Jesus, ele disse que este mundo não tinha nada para ele, porque o príncipe dessa terra não tinha nada nele. E o tempo todo o diabo quer nos seduzir. E o tempo todo o diabo quer diz que ele é um enganador, o sedutor das nações. E Jesus fala que a oração nos mantém em alerta contra as ciladas do diabo. Paulo diz que não ignorava os truques, as artimanhas de Satanás. Paulo era um homem de oração. Falou com a igreja de Coríntios que orava mais que todo mundo em língua. Você tem coragem de falar isso para uma igreja? Eu oro mais que todos vocês em língua. Sabe, uma igreja que tinha muitos dons. Ele era um homem de oração. E ele falou, olha, eu não ignoro os ardis de Satanás. Você precisa ser um homem ou mulher de oração. Sabe, você precisa dobrar o seu joelho ali na beirada da sua cama. Ter o seu devocional. Só a oração e também o quê? A vigilância. Ficar esperto, irmãos. Ficar esperto com os truques de Satanás. Nos fortalece contra a tentação. Lá em Lucas, esse mesmo texto, quando Jesus vai falar com Pedro, sabe o que ele fala para Pedro? Ele fala assim, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Satanás pediu para cirandar, diz algumas traduções, com você. Ele pediu para acabar com a sua vida. Porém, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe por que, irmão, nossa fé não desfalece? Porque Jesus roga ao Pai por nós. Sabe por que você não desistiu da caminhada e não vai desistir? Porque nós temos um justo advogado intercedendo por nós junto ao Pai. Hebreus diz que ele vive para interceder pelos seus. Mesmo que Jesus já tinha disputado ali e ganhado o diabo, que ele sempre ganha, ele ainda falou, o diabo é por minha conta, agora sua carne você vence. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Pedrinho, Pedrinho, seu espírito está pronto, Pedro, porque Jesus falou que o espírito habitava no meio deles, dos discípulos ali, mas a carne é fraca. Ai meu Deus, eu estou me sentindo tão fraco. A gente sente mesmo, irmão. Temos que orar, temos que orar. Ai Jesus, o pecado está tão perto de mim. Pedro fala que o pecado fica de perto mesmo. Temos que orar. Temos que clamar a Deus. Quantos estão entendendo? Jó orava. Jó era um homem justo diante de Deus, que foi elogiado por Deus. Falou até com Satanás que ele era um homem justo. E o que ele fazia? Ele orava. Daniel era um homem tão justo que quando Deus vai falar lá em Ezequiel, fala assim, olha, eu estou tão aborrecido com esse povo, que se Daniel, se Jó e se Samuel intercedesse junto a mim por esse povo, eu não ia livrar essa cidade. Jesus tinha o céu tinha os caras a alto conceito, é uma verdade, porque quando Daniel está orando 21 dias, para ter uma resposta por causa do povo, ele descobre que as 70 semanas de cativeiro, elas estão se findando, 70 anos, que Jeremias tinha profetizado, ele entra em oração, diz que o anjo Miguel, ele vem dar uma resposta para ele. Ele vem e fala com ele assim, não irmão, é Gabriel mesmo. Fala assim, olha Daniel, eu fui enviado a te dar uma resposta. E sabe o que ele fala? Uma coisa que eu queria ver a cada dia, Deus falando comigo. Ele fala assim, porque tu és um homem muito amado por Deus. O céu te ama, Daniel. Um homem que orava. Tiago fala de um outro homem que orou. Ele dá esse exemplo de oração e fala assim, o profeta Elias
era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, porém ele orou com fervor. E quando ele pediu a Deus, Deus não deu chuva em Israel por 3 anos. Depois de 3 anos, uma crise violenta dentro de Israel, ele pede a Deus de novo e fala: Deus, manda a chuva. E Deus manda a chuva. E ele nos ensina que nós devemos também orar. Seguindo a Jesus fielmente, primeiro, irmão, dê importância à sua vida de oração. Pergunta ao seu irmão: meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Você ora? Antes de tudo, orar. Pode ficar tranquilo, não vou cantar não, irmãos. Mas antes de tudo, orar. Segunda coisa para você chegar a Jesus fielmente, eu vi isso aí no versículo 53 ao 54. Agora Jesus, ele já foi preso. Jesus, pegaram ele ali no Getsemane, ele foi preso. O Pedro, mais uma vez, arrancou a orelha de um cara com a espada. Esse cara era impossível, hein, irmão? E Jesus falou com ele: Pedro, não mete a mão na espada não, porque quem vive pela espada vai morrer. E Jesus devolve a orelha para o cara. Mas Jesus é bom, que o cara foi lá para pegar ele, Jesus devolveu a orelha para o cara, hein? E Jesus fala assim: se eu quisesse, eu poderia orar ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui agora, e me livraria, mas está se cumprindo em mim a palavra. Então Jesus foi preso, e ele é levado para os líderes da época. E olha o que vai acontecer, outra coisa interessante, versículo 53 ao 54. Quantos estão entendendo, irmãos? Diz assim, versículo capítulo 14, tá, irmãos? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro, porém, seguiu a Jesus até dentro do pátio do sumo sacerdote, e assentando-se com os guardas, aquecia-se perto do fogo. A segunda coisa que Pedro fez de errado, ele abandonou os apóstolos. A outra coisa que você tem que ter para você seguir a Jesus fielmente é: viva em comunhão, irmão, com os irmãos da igreja. Pedro agora, ele se assenta no pátio. Com quem? Com os guardas. Ele já está ficando confuso. Ele largou a turma. Certamente ele vai negar Jesus. Ele larga a turma. Irmão, é uma coisa muito simples, mas muito importante. Olha para quem está do seu lado aí, olha. Olha agora, olha para o outro lado. Você precisa dessa pessoa para você seguir na sua caminhada com Jesus, irmãos. Precisa. A Bíblia não nos adverte a não ser como aqueles que não congregam, que acham que pode servir a Deus em casa. Você tem que seguir a Deus, você tem que seguir a Jesus fielmente, vivendo em comunhão com os irmãos. Pedro se separou dos apóstolos. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Antes do diabo te derrubar, ele faz de tudo para te separar do rebanho. Antes do diabo, ele tem uma vantagem muito enorme sobre nós. Ele faz de tudo para nos separar do rebanho. Porque ele sabe que não existe homem ou mulher que pode bater no peito nessa terra e falar: eu não preciso dos irmãos, eu não preciso da igreja. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Até Paulo se sentiu sozinho. Até Paulo se sentiu sozinho naquela cadeia. Falou: olha, Timóteo, vem ter comigo, chama Marcos. Estou aqui sozinho nessa cadeia. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Uma coisa engraçada é que se você olhar, vocês já viram no Discovery Channel, no Reino Animal, quando vai mostrar os predadores? Quando os leões ou as hienas vai pegar os leões, ou os leões vai atacar outros bichos, eles vêm de surpresa, eles ficam de tucaia. Aí quando os bichos estão ali, eles vão e dão o bote. Aí é uma correria, já viram? Quem já viu, irmãos? É uma correria para todo lado. Ninguém quer ser pego, né, irmão? Porque os bichos é forte.
Então, o que eles fazem? Os que ficam mais separados, abraço, irmão. É ou não é verdade? É um abraço. E a Bíblia nos adverte. O Pedro mesmo fala que o diabo fica ao nosso redor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Eu não quero exaltar o poder do diabo, irmãos. Só quero te dizer que sem Jesus, ele é mais forte do que nós. Porque Jesus falou, olha, Simão, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. No dia que você converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Cuidado, irmão, cuidado com as amizades mundanas. Cuidado, jovem, com as amizades lá na sua escola. Se eles não professam a mesma fé que você não pode se deixar ser influenciado por eles. Você não pode deixar de viver no mundo. Paulo vai falar isso lá na igreja de Coríntios. Você não pode ficar separado do mundo. Mas você não pode também ter comunhão com o mundo. Viver o tempo todo. Falar, não, eu sou forte, não, eu consigo. Não, eu consigo habitar no meio deles lá e trazer eles para cá. Irmão, nem sempre é assim. Você consegue quando você tem uma palavra de Deus para ir lá. Quando você tem um alvo definido. Quando Jesus te mandou ir lá. Cuidado, jovem. Cuidado com esse ambiente. Cuidado, meu irmão, com esse ambiente de trabalho. Sabe? Porque Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você acaba virando um produto do meio. Você está vendo aqui um cara de Deus, um cara que andou com Jesus, um cara que viu milagres, um cara que teve experiências sobrenaturais. Deixou os apóstolos. Vai negar Jesus. Tome cuidado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vocês estão tão caladinhos hoje, hein? Está refletindo, né, pastor? Seja edificado por suas amizades. Cuidado, irmão. Temos que ter cuidado até aqui mesmo na igreja, ou dentro do povo de Deus. Temos que ter cuidado, irmãos. Você tem que ser edificado. Cuidado com pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal de outros irmãos e pessoas que falam mal da liderança. Cuidado. Nós mesmos temos que tomar cuidado com a nossa língua. Tiago adverte isso. Sabia que isso também Paulo advertiu a igreja? Abra sua Bíblia lá em Coríntios, vamos ver se isso é verdade. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 9 ao 11. Paulo vai explicar essa questão da comunhão. Ele vai falar aí como devemos proceder no mundo e na igreja. Mas olha o que ele vai falar, olha que engraçado. Ele fala assim: já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Olha o versículo 11. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Você está vendo? Então nós temos que ter cuidado. Nós somos sim produto das amizades que nós temos sempre sim, irmãos. Temos que ser influenciadores, temos que ser canal de Deus, uma amizade de edificação na vida do nosso irmão, mas também temos que tomar cuidado se a pessoa, ela o tempo todo, ela me ensina coisas erradas, eu não posso andar com ela. Se eu vejo que ela não está edificando a minha vida, não está contribuindo, é o que Paulo está falando aqui. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E nunca se esqueça, antes do diabo ele derrubar alguém, ele vai tentar separar essa pessoa. Ele vai tentar pôr ela sozinho.
Cuidado, meu irmão. Fala para o seu irmão, meu irmão, não ande sozinho. Não ande sozinho. Amém? Seguindo a Jesus fielmente, primeiro, dê importância para a sua vida de oração. Segundo, viva em comunhão com os irmãos. Terceiro, é claro que eu não podia deixar de falar, irmão. Olha aí o versículo de novo aí, 27 e 28. Versículo 27 e 28 aí de Marcos 14. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. A outra coisa que você tem que ter, irmão, é uma vida pautada na palavra de Deus. Diga, uma vida pautada na palavra de Deus. Diz que quando Pedro negou Jesus aqui no versículo 72, imediatamente o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Ele tinha esquecido do que Jesus tinha falado com ele. Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa confiar na palavra. Você precisa ler, nem que seja um tiquinho, todo dia a sua Bíblia. Todo dia é muito importante. É muito importante. É muito simples, por isso que às vezes nós não damos valor, mas é muito importante você meditar na palavra. Confie mais na palavra do que no seu sentimento, ou naquilo que você acha ou pensa. Jesus falou assim, olha, está escrito. É uma profecia que Jesus fala de Isaías. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ia acontecer, irmão. Mas Pedro, o que ele sentia ali é que ele não ia fazer aquilo, mas já estava escrito. Pedro confiou mais no seu coração, mais naquilo que ele sentia, mais naquilo que ele achava, do que na palavra de Deus. Nós nunca podemos fazer isso. Não confie cegamente nos seus sentimentos. Jeremias 17, do 5 ao 9, vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração, irmão. Não podemos confiar no nosso coração. Nem sempre os sentimentos e os pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Prefira de uma coisa, meu irmão, se está escrito, acredite, porque é a verdade. Porque tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Sabia disso? A importância, meu irmão, de você alimentar-se com a palavra de Deus é muito importante. Sabe por quê? Jesus falou que a palavra, ela nos limpa. Ela nos limpa. Vocês lembram quando Jesus está ali naquela ceia? E lá em João vai falar que Jesus pegou a toalha para lavar o pé dos discípulos. E Jesus vai ali lavar e ele chega em Pedro. E Pedro, mais uma vez Pedro, irmão, ele fala assim, você não vai me lavar não, Jesus. Você não pode lavar meu pé. Não pode, porque era uma atitude muito humilhante. Sabia disso? O servo do servo do servo do servo era o responsável por lavar os pés. E Jesus ali naquela reunião, ele vai lavar o pé dos apóstolos. E quando ele chega para Pedro, Pedro não quer deixar, ele falou assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. Aí Pedro também é brincadeira. Aí você vê, irmão. Ele fala assim, ô Jesus, lava só o pé não, me dá um banho logo de uma vez. Ele gostava de Jesus, irmão. Tinha um sentimento assim, sabe, por Jesus. Jesus falou assim, não, Pedro, você só necessita lavar os pés, porque vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Se você não conhece a Bíblia, será facilmente enganado. Facilmente enganado. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que você vê assim, você fala assim, nosso irmão está voando na presença de Deus. É ou não é verdade, irmãos? Pessoas são fortes na oração, têm muita experiência, sabe, espirituais com Deus. Nós estudamos aqui uma apostila tempos atrás,
foi passada para nós, que diz assim: experiências espirituais não te faz um homem espiritual. Não te faça, por quê? Porque aqui essa noite, quando sentir a presença de Deus, não é uma coisa gostosa? Você não lembra de experiências que você teve com Deus? Foi verdade, mas você não pode viver a sua vida pautada nela, porque você não entra num restaurante muito chiquérrimo, de vez em quando, e come aquele almoço gostoso, e você não alimenta mais no ano. O que é que te sustenta? O arroz com feijão, é o grude de casa, às vezes é o zoiudo que está lá dentro, é o dia a dia. Assim a palavra de Deus, irmãos, é uma coisa simples, mas sem ela ninguém fica de pé. O que te segura no dia da tribulação, no dia das suas angústias, no dia das suas necessidades, sabe o que Jesus falou? É a palavra de Deus. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desce chuva, sopra tempestade, vento, vem contra a sua casa, irmão. Mas se a palavra estiver no seu coração, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um teólogo, mas se você está alimentando com a palavra, você nem sabe por que você ficou de pé, mas é uma coisa que a palavra faz em você, é uma coisa, ela produz fé, e a fé, ela produz perseverança, e Hebreus diz que a perseverança é a âncora da nossa alma. É aquilo que bate lá no chão, meu irmão, e não deixa o seu barco correr à deriva. É a palavra de Deus, é a Bíblia, é os versículos, meu irmão. Tem uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida equilibrada, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Você precisa ter uma vida equilibrada, meu irmão. Oração, palavra de Deus, jejuar para mortificar a sua carne. São essas coisas que mantêm a nossa vida, meu irmão. São essas coisas que um novo convertido faz. E ele está experimentando Jesus. E são essas coisas que pode ser um homem de Deus, um pastor, um evangelista, um apóstolo, um profeta, um mestre. Eles podem ter 50 anos que está caminhando com Jesus, mas eles precisam da palavra, porque é a palavra que nos mantém de pé, irmão. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pedro falou assim: olha, eu não te nego nunca, Jesus. Eu não te nego nunca. Eu não te nego, eu estou sentindo aqui, ó, tem um amor muito forte por você. O que Jesus falou com ele, irmão? Vai negar, Pedrinho. Você vai negar, chefe. Vai negar. Isso é interpretação minha, tá, irmão? Jesus não falou desse jeito, não. Pensa eu que Jesus falou: se Deus quiser, você vai negar. Você precisa negar. Sabe por quê? Porque eu preciso de você lá na frente, Pedro. Isso faz parte do tratamento, para você ver que é a próxima coisa que nós vamos falar, irmão. Seguindo a Jesus fielmente, dê importância para a sua vida de oração, viva em comunhão com os irmãos, tenha uma vida pautada na palavra de Deus. E o último, guarde o seu coração da autoconfiança. Sabe por que Jesus fala: você vai negar sim, Pedrinho? Você precisa negar, Pedrinho. Sabe por quê? Para você não confiar tanto em si mesmo. Olha só o que Pedro vai falar aqui no versículo 29 ao 31. Declarou-lhe Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha para você ver, irmão, está numa roda de apóstolo. Joãozinho estava ali, João, o apóstolo do amor, o cara que reclinava o peito, que reclinava a cabeça, né, pastor? No peito de Jesus. Um camarada, irmão, que ele foi o último apóstolo a morrer. Diz que esse cara tão indignado com João, com o apóstolo João, mas tão indignado com ele, que o imperador mandou ele para a ilha de Patmos, e mergulharam ele num tambor, diz a tradição, num tambor de óleo fervendo, e o cara não morreu. Falou assim: já que essa praga não morre, vão isolar ele na ilha de Patmos. E o que ele fez lá? Lá ele encontra Jesus ressuscitado. Um Jesus diferente, irmãos. Quando ele olha para trás, fala assim: não é esse que eu vi morrer na cruz, não. Seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, irmão. Seus olhos eram como chamas de fogo.
seus pés como latão reluzente. Ele conhece o Jesus ressurreto. A sua voz era como que de muitas águas. Diz que ele caiu com a boca no chão. Mas não é de Gideão que nós estamos pretendendo falar. Nós estamos pretendendo falar é de Pedro, irmão. Ele estava ali com aquela turma, irmão, só camarada graduado. E ele bate no peito e fala, ainda que todos te neguem, Jesus, eu não vou te negar. Ele se compara com os outros. Nós não podemos ficar comparando a nossa vida com outros irmãos. Não podemos, irmão. É um sinal da autoconfiança. Lá em próprio Jeremias, abre a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Diz assim, todos lá, Jeremias 17, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, não é nem outro homem não, tá, irmãos? É no homem, em si próprio, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora olha o versículo 7, irmão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Faz assim com nós, Senhor, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Assim é um homem que confia no Senhor, porque maldito é o homem que confia no homem. Pedro, ele acha que ele não vai negar Jesus, porque ele se acha melhor que outras pessoas. Esse é um sinal, um mau sinal de uma autoconfiança. Eu não estou falando, irmão, daquela confiança que nós temos que ter, que Jesus está conosco, da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, amém? Com Ele nós somos mais que vencedores? Somos sim, mas com Jesus, irmãos. É com Jesus que nós somos mais que vencedores. Sem Jesus o diabo nos pega. Sabe, ele faz comparação. Alguns sinais aqui, rapidinho, da autoconfiança. Ele faz comparação. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Já se sentiu assim? Às vezes o novo convertido, ele se sente assim. Nossa, ele sente um amor tão grande pelo Senhor. Sabe, está tendo tantas experiências. Quando já passaram por isso aqui, você fala assim, meu Deus, faz um jejum, você sai na rua e fala assim, isso aqui é pura carne, Deus. É só. Eles não sabem no nível que eu estou espiritualmente. Entendeu? É verdade, irmão. É verdade. Sabe, você fala assim, Jesus fala assim, você vai me negar, chefe. Você tem que aprender, é diferente, irmão, nós vamos aprendendo, amém? Jesus não queria culpar, Jesus acreditava em Pedro. Se pegar Atos, você vai ver quem que se levanta ali, meu irmão. Quando Jesus ressuscita, e ele encontra com os discípulos, sabe o que ele fala? Fala para os meus irmãos que como eu falei, está acontecendo, e fala para Pedro também, que eu estou indo adiante dele, lá em Jerusalém, manda ele encontrar comigo. Estou procurando Pedro, Jesus ressuscitado, irmãos. Outra coisa, irmão. Olha só para você ver, um sinal da autoconfiança, vamos vasculhar o nosso coração, não aceita conselhos, nem de esposa, a esposa fala assim, ô varão, não anda por esse caminho não, nem de líderes, quem é os líderes espirituais? Você identifica isso aqui, ó, quem que está falando? Que essa noite todo mundo vai abandonar? É Jesus. Jesus está falando, mas Pedro fala assim, você está errado, Jesus, você não tem a revelação que eu tenho. Entendeu? Ele achou que ele sabia mais que Jesus. Sabe, ele achou que sabia mais que o seu líder. E é um sinal é uma falsa confiança, irmão, é uma falsa espiritualidade. Você achar que você sabe mais, você não sabe mais que o seu padrinho, que o seu discipulador, irmão. Você precisa de conselho, isso é ou não é verdade? Nem sempre a gente está bem não, irmãos. Por isso que a gente vive em família, é ou não é verdade? Quantos creem nisso? Diga amém. De irmão maduros, não aceita conselho de um irmão maduro. Não, irmão, quando eu estava para casar,
o Zé Geraldo, o Zé Bochecha, falou assim comigo, assim, Nodi, o casamento, assim, casamento é só Jesus, porque é duas naturezas, né, se unindo. O pastor até falou comigo, ô Djavan, para de falar que o primeiro ano do casamento é ruim, né, o primeiro ano do meu casamento foi ruim para mim, irmão, porque eu era ruim pra caramba, eu confiava em mim mesmo, e Jesus me quebrou eu. Teve um dia que o pastor foi lá em casa e falou assim, nossa, pastor, você também achou que o seu primeiro ano de casamento foi ruim? Você falou, não, para mim foi bom, ué. O pastor falou, então o problema era você, chefe. Eu sofri demais, irmão. Mas olha pra você ver, o Zé falou comigo assim, esse negócio de casamento, sabe, a gente tem que ir aprendendo, é meio difícil. Eu falei, que é isso, Zé? Nós oramos muito. Ó, irmão, quando eu vejo, irmão, a minha fita de noivado, eu falando com a Patrícia assim, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, e eu dava versículos adoidados, sabe, irmãos? Irmãos, peraí, irmão. Pergunta a ela, irmão. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava falando. Fazer uma mulher, a mulher mais feliz do mundo. Ô, meu irmão. Jesus amado. Que eu sou o cara, não sou, irmão? É o que Pedro estava sentindo. Sabe, que é isso, Jesus? Você não tem a revelação que eu tenho. Sabe, eu estou num outro nível, Jesus. Sabe, eu sou de cima. Sabe, os apóstolos é pura carne, mas eu não te nego nunca. Sabe, meu irmão? Quero ler com vocês aqui 2 versículos, 2 textos. Aqui, abre aí em Romanos 12. Olha para você ver, um camarada que conhecia demais as coisas espirituais é Paulo. Olha o que ele vai falar. Paulo. Romanos 12. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Sabe, olha o que ele vai dizer, irmão. Pois pela graça que me é dada, como que ele começa a falar? Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Olha para você ver, irmãos. Mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha para você ver o que Paulo está falando. Pela graça que me é dada, eu vou dar um conselho para vocês, que cada um não saiba demais, mas que saiba na medida de fé. Meu irmão, por isso que Deus nos coloca no corpo. Por isso que Deus coloca pessoas sobre nós para nos ajudar, para nos ensinar e adiante, meu irmão. Sabia que esse padrinho que Deus colocou na sua vida, esse discipulador, sabia que ele tem autoridade, sabe, para dar um conselho de Deus na sua vida? Sabia? Quantos sabem disso? Ele tem, irmão. Ele tem, senão Deus não colocava ele sobre a sua vida. Talvez você saiba mais de Bíblia do que ele, mas ele tem uma autoridade, porque senão Jesus não colocava, meu irmão. Que cada um saiba como convém saber. Sabe a nossa... Agora olha o que Tiago vai falar da verdadeira sabedoria que vem do céu. Abre aí em Tiago. Tiago 3. Tiago 3, versículo 13 ao 17. Tiago vai falar da sabedoria. O que realmente é uma sabedoria do alto. Uma sabedoria de Deus. Tiago 3, versículo 13 ao 17. Diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, se tende em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Agora, olha o versículo 17, ele falando da verdadeira sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura. Ela é pura. Depois, pacífica. Ela não põe contenda. Ela é moderada. Você não se torna o dono da verdade, irmãos. Ela é tratável. Você não é dono da verdade, é como falei, você aceita ser tratado. É cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem
hipocrisia. Ele está falando da sabedoria que vem do alto. Sabe, essa é a sabedoria de Deus. Sabe, ela é tratável. Sabe, nós não podemos dizer que nós somos donos da verdade, irmão. É ou não é verdade? Você pode ter uma convicção de algo que você quer que seja verdade. Outra coisa aqui que eu vejo aqui em Pedro, meu irmão, que é um sinal da autoconfiança, é a super espiritualidade. Olha você ver o discurso dele. Jesus, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. É ou não é verdade, irmãos? Se nós estivéssemos lá, se ele não tivesse negado, você ia falar, puxa vida, esse cara, ele é o cara. Olha você ver como é que ele fala com Jesus. Olha o jeito dele, olha o discurso que ele dá para Jesus. É ou não é? E Jesus era muito simples. Você vai me negar. Uma super espiritualidade, porque perde a simplicidade, meu irmão. Você não pode perder a simplicidade que há em Cristo Jesus. É ou não é? Ainda que todos te neguem, Senhor. Irmãos, eu falo isso, porque de vez em quando eu fico vendo isso aqui, dá vontade de rir, que você olha para trás, ou olha para algumas atitudes que a gente tem e fala, meu Deus, como é que eu podia, sabe? Quando você está naquele auge, sabe, que você fala, nossa, eu sou espiritual demais, você fala, Jesus, me leva para a cruz contigo. Quem já orou isso? Eu já orei, irmão. Jesus, eu quero ser crucificado. Crucificado não é você mesmo, irmão. A cada dia que Jesus falou, tem que tomar a cruz. Mas, irmão, eu já, sabe, fazer Jesus, me crucifica, Jesus, eu quero o Senhor. E não sei o que tem aqui, sabe, aquele discurso, irmão. E Jesus fala, que isso, rapaz? Que isso, meu irmão? Sabe, Jesus é muito simples, irmão. Você quer ver uma pessoa espiritual? Ela é simples. Uma pessoa espiritual, ela é simples. Ela não tem muita coisa com ela, não. Ela é simples. Fala para o seu irmão, meu irmão. Uma pessoa espiritual, ela é simples. Muito simples. É verdade, irmão. Porque, sabe, você pensa até que vai sair foguinho da pessoa, que nem naqueles desenhos. Mas não é. Quando você chega, a pessoa é realmente espiritual, ela é realmente uma pessoa de Deus, ela é muito simples, que ela sabe que tudo que ela tem e tudo que acontece na vida dela vem de Deus. Ela não pode se gloriar. Então você tem que ser simples, irmão, né? Nós não podemos ser mais fortes de palavra do que fracos de atitude. Senhor, eu não vou te negar, Senhor, eu te amo, sabe, irmãos? Nós temos que nos esforçar a cada dia, irmãos, para termos atitudes simples, mas que demonstram o nosso amor pelo Senhor. Quantos estão entendendo? É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:3, que ele fala assim, olha, eu temo que como o diabo, como a serpente enganou a Eva, enganou a Adão, assim vocês sejam apartados das simplicidades que há em Cristo Jesus. Simplicidade, meu irmão. O Evangelho é simples, Jesus é simples, Ele é poderoso. Nós temos que ter simplicidade. Não deixe o seu coração, vigie, irmão. A Bíblia diz assim, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui no nosso coração. E o nosso coração é mau. Jesus falou que dele procede os homicídios, dele procede os adultérios, dele procede muita coisa ruim. Foi Jesus que falou. Então nós temos que pedir a cada dia, e isso nos põe aos pés da cruz, nos põe aos pés do Mestre, e dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda a minha vida, Senhor, eu preciso, Senhor. Aí você não vai achar que você não precisa andar sozinho, você não vai achar que você é melhor do que o outro, sabe por quê? Porque nós carecemos da graça de Jesus. Quantos creem? Fique de pé no seu lugar. Sabe qual que é o mais interessante nisso tudo, irmãos? É que esse cara aprendeu. Pega depois 1 e 2 Pedro e vê Pedro, ele falando para a igreja. Você chora, irmãos. Ele já é idoso, ele é um ancião, ele cuida de várias igrejas. E o amor que ele declara para a igreja. Sabe como que Pedro morreu? Você sabe como é que Pedro morreu?
O que ele falou com Jesus, ele não conseguiu fazer. Mas depois Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele e ele foi crucificado, irmãos. A tradição diz que Pedro foi crucificado. Mas no dia que ele foi ser crucificado, que eles falaram, vamos matar ele que nem nós matamos Jesus. Ele falou assim, olha, por favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. É, sabe, atenção em Jesus, irmãos. Atenção em Jesus. Feche os seus olhos. Faz uma oração ao Senhor sincera. Sabe, irmãos, nós precisamos de Jesus, nós precisamos seguir o Senhor fielmente. Meu irmão, você precisa fortalecer a sua vida de oração, é simples. É simples, meu irmão. É todos os dias, sabe, é muito importante. Você ter uma vida de oração, Senhor, nos ajuda, Jesus. Espírito Santo, nos ensina a orar. Nos ensina, nos levanta como homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que clamam a cada dia, Senhor, me socorre nas minhas fraquezas. Senhor, eu quero te pedir, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, me livra da tentação, Senhor. Nos livra da tentação, nós somos fracos, Senhor. Senhor, nos livra da tentação. Nos livra, Senhor, nos livra, Jesus. Jesus, nos livra da tentação. Nós te clamamos, Jesus. Se tem alguém aqui sendo tentado, Senhor. Senhor, nós somos tentados todos os dias, Senhor. Senhor, nos livra. Nos livra. Não deixa Satanás pôr a mão de nós, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa, não deixa, não deixa, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está intercedendo junto ao Pai por nós. Jesus. Jesus, no nome do Senhor, nós oramos ao Pai e pedimos. Nos dê a graça de viver em alegria com os irmãos. Senhor, a Bíblia diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Meu irmão, Deus ordena a bênção, não é só aqui no culto. É quando você encontra com o irmão. É quando você vai num apadrinhamento. É quando você busca conselho em alguém. Jesus fala com você. Meu irmão, Senhor, nos livra, Senhor. Nos livra de ser dispersos, Pai. Nós sabemos que na caminhada, Senhor, a Bíblia diz isso, que às vezes nós ferimos uns aos outros, mas nos ajuda a liberar o perdão a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque apesar, Senhor, de na igreja ter pessoas falhas como em qualquer outro lugar, Senhor, no meio dos irmãos é o melhor lugar para se viver. Ali as nossas setas são dissipadas, Senhor. Ali nós somos ajudados, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos meditar na Tua palavra, Senhor. Queremos tomar, Senhor, decisões pautadas na Tua palavra. Meu irmão, busca um conselho de Deus a cada dia. Como o pastor Demi pregou aqui outro dia, antes de tomar uma decisão, leia a sua Bíblia. Busque um conselho. Veja se está certo isso que você está fazendo, meu irmão. Porque aquilo que é de Deus e está na palavra vai permanecer. Experiências vão passar, mas o que é da palavra de Deus vai permanecer. Porque Jesus fala que tudo vai passar, mas a palavra vai se cumprir, meu irmão. Senhor, cumpre a Tua palavra sobre nós. Senhor, nos livra a cada dia. Senhor, nos dá um coração quebrantado, Senhor. Quem aqui, Senhor, nunca errou com o Senhor? E quem aqui nunca recebeu perdão do Senhor? Nos livra, Senhor, de ter um coração autossuficiente, que se afaste do Deus vivo, Senhor. Espírito Santo, derrama um quebrantamento sobre nós. Um quebrantamento, Senhor, que vai além dos nossos choros e dos nossos gemidos, mas que mexa nas nossas atitudes a cada dia diante do Senhor. Como diz aquela música da irmã, nunca me deixe, Senhor, esquecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, vem de Ti, Senhor. Irmão, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. É Jesus que te ama, é o Pai que te guarda. Senhor, a cada dia Senhor nos sustenta com Tua graça, nós estamos nas Tuas mãos. Tu fostes fiel com Abraão, se
Aleluia. É a tua fidelidade.